Capítulo 47. O recluso. Marcela, Sabina, Virgília. Aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição interior. Pena de maus costumes, ata uma gravata ao estilo, veste-lhe um colete menos sórdido. E depois sim, depois vem comigo, entra nessa casa, estira-te nessa rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário de meu pai até 1842. Vem, se te cheirar algum aroma de toucador, não cuides que o mandei derramar para meu regalo. É um vestígio da N ou da Z ou da U, que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção. Mas, se além do aroma quiseres outra coisa, fica-te com o desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias. A mesma comoção esvaiu-se, e só me ficaram as letras iniciais. Vivi meu recluso, indo de longe em longe a algum baile ou teatro ou palestra, mas a maior parte do tempo passeia comigo mesmo. Vivia, deixava-me ir ao curso e decurso dos sucessos e dos dias, ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura, mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta, quando me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves. Eu, que valia mais, muito mais do que ele, e dizia isto a olhar para a ponta do nariz. Capítulo 48. Um primo de Virgília. Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite Luiz Dutra. Luiz Dutra era um primo de Virgília, que também privava com as musas. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus, mas ele tinha necessidade da sanção de alguns que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava a ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço. Então criava novas forças e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luiz Dutra, apenas publicava alguma coisa, corria à minha casa e entrava a girar em volta de mim, à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto que lhe aprovasse a recente produção. E eu falava-lhe de 1000 coisas diferentes, do último baile do catete, da discussão das câmeras, de berlindas e cavalos, de tudo, menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me a princípio com animação, depois mais frouxo, torcia a rédea da conversa para o seu assunto dele. Abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo e eu dizia-lhe que sim ou que não, mas torcia a rédea para o outro lado e lá ia ele atrás de mim, até que empacava de todo e saía triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo, e tudo isto a olhar para a ponta do nariz. Capítulo 49. A ponta do nariz. Nariz, coincidência sem remorsos. Tu me valeste muito na vida. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Dr. Pangloss é o que o nariz foi criado para uso dos óculos, e tal explicação confesso que até certo tempo me pareceu definitiva. Mas veio um dia em que, estando a ruminar esse e outros pontos obscuros da filosofia, atinei com a única, verdadeira e definitiva explicação. Com efeito, bastou-me atentar no costume do faquir. Sabe o leitor que o faquir gasta horas a olhar para a ponta do nariz com o fim único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas e embeleza-se no invisível.
Aprende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do nariz é o fenômeno mais excelso do espírito, e a faculdade de a obter não pertence ao faquir somente, é universal. Cada homem tem necessidade e poder de contemplar o seu próprio nariz, para o fim de ver a luz celeste, e tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do universo a um nariz somente, constitui o equilíbrio das sociedades. Se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros, o gênero humano não chegaria a durar 2 séculos. Extinguia-se com as primeiras tribos. Ouço daqui uma objeção do leitor. Como pode ser assim, diz ele, se nunca jamais ninguém não viu estarem os homens a contemplar seu próprio nariz? Leitor obtuso, isso prova que nunca entraste no cérebro de um chapeleiro. Um chapeleiro passa por uma loja de chapéus. É a loja de um rival que a abriu há 2 anos. Tinha então 2 portas. Hoje tem 4, promete ter 6 a 8. Nas vidraças ostentam-se os chapéus do rival. Pelas portas entram os fregueses do rival. O chapeleiro compara aquela loja com a sua, que é mais antiga e tem só 2 portas, e aqueles chapéus com seus menos buscados, ainda que de igual preço. Mortifica-se naturalmente, mas vai andando, concentrado, com os olhos para baixo ou para frente, a indagar as causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso, quando ele, chapeleiro, é muito melhor chapeleiro do que o outro chapeleiro. Nesse instante é que os olhos se fixam na ponta do nariz. A conclusão, portanto, é que há 2 forças capitais: o amor, que multiplica a espécie, e o nariz, que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio. Capítulo 50. Virgília casada. Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília, casada com Lobo Neves, continuou Luiz Dutra. Ah, e só hoje é que eu soube uma coisa, seu Maganão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ideias de meu pai. Quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito de você e ela então contou-me tudo. No dia seguinte, estando na Rua do Ouvidor, à porta da tipografia do Plancher, vi assomar à distância uma mulher esplêndida. Era ela. Só a reconheci a poucos passos. Tão outra estava, a tal ponto a natureza e a arte lhe haviam dado o último apuro. Cortejamo-nos, ela seguiu, entrou com o marido na carruagem, que os esperava um pouco acima. Fiquei atônito. 8 dias depois encontrei-a num baile. Creio que chegamos a trocar 2 ou 3 palavras. Mas noutro baile, dado daí a 1 mês, em casa de uma senhora, me ornara os salões do primeiro reinado, e não desornava então os do segundo. A aproximação foi maior e mais longa, porque conversamos e valsamos. A valsa é uma deliciosa coisa. Valsamos. Não nego que, ao conchegar meu corpo àquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação. Uma sensação de homem roubado. Está muito calor, disse ela, logo que acabamos. Vamos ao terraço? Não, pode constipar-se. Vamos à outra sala. Na outra sala estava Lobo Neves, que me fez muitos cumprimentos acerca dos meus escritos políticos, acrescentando que nada dizia dos literários por não entender deles. Mas os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesia e separamo-nos contentes um do outro. Cerca de 3 semanas depois recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui. Virgília recebeu-me com esta graciosa palavra: o senhor hoje há de valsar comigo. Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito. Não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez e mais outra vez. Um livro perdeu Francesca,
Cá foi a valsa que nos perdeu. Creio que essa noite apertei-lhe a mão com muita força, e ela deixou-a ficar, como esquecida, e eu a abraçá-la, e todos com os olhos em nós e nos outros que também se abraçavam e giravam. Um delírio. Capítulo 51. É minha. É minha, disse eu comigo, logo que a passei a outro cavalheiro, e confesso que durante o resto da noite foi-se-me a ideia entranhando no espírito, não a força de martelo, mas de verruma, que é mais insinuativa. É minha, dizia eu a chegar à porta de casa. Mas aí, como se o destino ou acaso ou o que quer que fosse, se lembrasse de dar algum pasto aos meus arroubos possessórios, luziu-me no chão uma coisa redonda e amarela. Abaixei-me, era uma moeda de ouro, uma meia dobra. É minha, repeti eu a rir-me e metia no bolso. Nessa noite não pensei mais na moeda, mas no dia seguinte, recordando o caso, senti uns repelões da consciência e uma voz que me perguntava por que diabo seria minha uma moeda que eu não herdara nem ganhara, mas somente achara na rua. Evidentemente não era minha, era de outro, daquele que a perdera, rico ou pobre, e talvez fosse pobre algum operário que não teria com que dar de comer à mulher e aos filhos. Mas se fosse rico, o meu dever ficava o mesmo. Cumpria restituir a moeda, e o melhor meio, o único meio, era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da polícia. Enviei uma carta ao chefe de polícia, remetendo-lhe o achado e rogando-lhe que, pelos meios a seu alcance, fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono. Mandei a carta e almocei tranquilo. Posso até dizer que jubiloso. Minha consciência valsara tanto na véspera que chegou a ficar sufocada, sem respiração. Mas a restituição da meia dobra foi uma janela que se abriu para o outro lado da moral. Entrou uma onda de ar puro e a pobre dama respirou à larga. Ventilai as consciências, não vos digo mais nada. Todavia, despido de quaisquer outras circunstâncias, o meu ato era bonito, porque exprimia um justo escrúpulo, um sentimento de alma delicada. Era o que me dizia a minha dama interior, com um modo austero e meigo a um tempo. É o que ela me dizia, reclinada ao peitoril da janela aberta. Fizeste bem, Cubas, andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizeste, Cubas? E a boa dama sacou um espelho e abriu-me diante dos olhos. Vi claramente à vista a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma. Ser 10, depois 30, depois 500, exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte, o simples ato da restituição. E eu espreitava todo o meu ser na contemplação daquele ato. Revia-me nele, achava-me bom, talvez grande. Uma simples moeda, hein? Veja o que é ter valsado um poucochinho mais. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci com o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica, talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso, pois toma lá o embrulho misterioso. Capítulo 52. O embrulho misterioso. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei num embrulho que estava na praia. Não digo bem, houve menos tropeção que pontapé. Vendo o embrulho, pão grande, mas limpo e corretamente feito, atado com um barbante rijo, uma coisa que parecia alguma coisa, lembrou-me bater-lhe com o pé. Assim, por experiência, e bati, e o embrulho resistiu.
Relancei os olhos em volta de mim, a praia estava deserta, ao longe uns meninos brincavam. Um pescador curava as redes ainda mais longe. Ninguém que pudesse ver a minha ação, inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Tive ideia de devolver o achado à praia, mas apalpei-o e rejeitei a ideia. Um pouco adiante, desandei o caminho e guiei para casa. Vejamos, disse eu ao entrar no gabinete. E hesitei um instante, creio que por vergonha. Assaltou-me outra vez o receio da pulha. É certo que não havia ali nenhuma testemunha externa, mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto que havia de assobiar, guinchar, grunhir, patear, apupar, cacarejar, fazer o diabo se me visse abrir o embrulho e achar dentro uma dúzia de lenços velhos ou 2 dúzias de goiabas podres. Era tarde, a curiosidade estava aguçada, como deve estar a do leitor. Desfiz o embrulho e vi, achei, contei, recontei, nada menos de 5 contos de réis. Nada menos, talvez uns 10.000 réis mais. 5 contos em boas notas e moedas, tudo assiadinho e arranjadinho. Um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar, pareceu-me que um dos moleques falara a outro com os olhos. Ter-me-iam espreitado? Interroguei-os discretamente e concluí que não. Sobre o jantar, fui outra vez ao gabinete, examinei o dinheiro e ri-me dos meus cuidados maternais a respeito de 5 contos. Eu, que era abastado. Para não pensar mais naquilo, fui de noite à casa de Lobo Neves, que instara muito comigo não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia. Fui-lhe apresentado, ele lembrou-se logo da carta e da meia dobra que eu lhe remetera alguns dias antes. Aventou o caso, Virgília pareceu saborear o meu procedimento, e cada um dos presentes acertou de contar uma anedota análoga que eu ouvi com impaciência de mulher histérica. De noite, no dia seguinte, em toda aquela semana pensei o menos que pude nos 5 contos e até confesso que os deixei muito quietinhos na gaveta da secretária. Gostava de falar de todas as coisas, menos de dinheiro e, principalmente, de dinheiro achado. Todavia, não era crime achar dinheiro, era uma felicidade, um bom acaso, era talvez um lance da providência. Não podia ser outra coisa. Não se perdem 5 contos, como se perde um lenço de tabaco. 5 contos levam-se com 30.000 sentidos, apalpam-se a miúdo, não se lhes tiram os olhos de cima, nem as mãos, nem o pensamento. E para se perderem assim totalmente numa praia, é necessário que... Crime é que não podia ser o achado. Nem crime, nem desonra, nem nada que embaciasse o caráter de um homem. Era um achado, um acerto feliz, como a sorte grande, como as apostas de cavalo, como os ganhos de um jogo honesto, e até direi que a minha felicidade era merecida, porque eu não me sentia mal, nem digno dos benefícios da providência. Estes 5 contos, dizia eu comigo, 3 semanas depois, hei de empregá-los em alguma ação boa, talvez um dote a alguma menina pobre ou outra coisa assim. Hei de ver. Nesse mesmo dia levei-os ao Banco do Brasil. Lá me receberam com muitas e delicadas alusões ao caso da meia dobra, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu conhecimento. Respondi enfadado que a coisa não valia a pena de tamanho estrondo. Louvaram-me então a modéstia, e porque eu me encolorizasse, replicaram-me que era simplesmente grande. Capítulo 53. Virgília é que já se não lembrava da meia dobra. Toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento. Era o que dizia. E era verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressa, outras são tardias e pecas. O nosso amor era daqueles, brotou com tal ímpeto e tanta seiva que, dentro em pouco, era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer ao certo os dias que durou esse crescimento. Lembra-me, sim, que, em certa noite, abotoou-se a flor,
ou beijo, se assim lhe quiserem chamar, um beijo que ela me deu, trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era ao portão da chácara. Uniu-nos nesse beijo único, breve como ocasião, ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria, uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem freio, vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava à farta, e de sobra, mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. Tal foi o livro daquele prólogo. Capítulo 54. A Pêndula. Saí dali a saborear o beijo, não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte, e a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre outras à semelhança de devotas que se abauroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. De certo tempo em diante não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento ardiloso e traquinas saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou no peitoril de uma janela o pensamento de Virgília, saudaram-se e ficaram de palestra. Nós a rolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. Capítulo 55. O velho diálogo de Adão e Eva. Brás Cubas. Virgília. Brás Cubas. Virgília. Brás Cubas. Virgília? Brás Cubas. Virgília. Brás Cubas. Virgília? Brás Cubas. Virgília. Capítulo 56. O momento oportuno. Mas, com a breca, quem me explicará a razão dessa diferença? Um dia vimos-nos, tratamos o casamento, desfizemo-lo e separamo-nos, a frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma. Mordeu-me apenas algum despeito e nada mais. Correm anos, torno a vê-la, damos 3 ou 4 giros de valsa e eis-nos a amar um ao outro com delírio. A beleza de Virgília chegara, é certo, a um alto grau de apuro, mas nós éramos substancialmente os mesmos, e eu, à minha parte, não me tornara mais bonito nem mais elegante. Quem me explicará a razão dessa diferença? A razão não podia ser outra senão o momento oportuno. Não era oportuno o primeiro momento, porque, se nenhum de nós estava verde para o amor, ambos o estávamos para o nosso amor. Distinção fundamental. Não há amor possível sem a oportunidade dos sujeitos. Esta explicação achei-a eu mesmo, 2 anos depois do beijo, um dia em que Virgília se me queixava de um pintalegrete que lá ia e tenazmente a galanteava. Que importuno,
dizia ela fazendo uma careta de raiva. Estremeci, fitei-a, vi que a indignação era sincera. Então ocorreu-me que talvez eu tivesse provocado alguma vez aquela mesma careta, e compreendi logo toda a grandeza da minha evolução. Tinha vindo de importuno a oportuno. Capítulo 57. Destino. Sim, Senhor, amávamos, agora que todas as leis sociais nos impediam, agora que nos amávamos de veras. Achávamos-nos jungidos um ao outro com as duas almas que o poeta encontrou no purgatório. De pare come boiu, chevano a Diogo. E digo mal, comparando-nos a bois, porque nós éramos outra espécie de animal menos pardo, mais velhaco e lascivo. Eis-nos a caminhar sem saber até onde nem por que estradas escusas, problema que me assustou durante algumas semanas, mas cuja solução entreguei ao destino. Pobre destino! Onde andavas agora, grande procurador dos negócios humanos? Talvez estejas a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome, e não é impossível que... Já me não lembra onde estava? Ah, nas estradas escusas. Disse eu comigo que já agora seria o que Deus quisesse. Era a nossa sorte amar-nos. Se assim não fora, como explicaríamos a valsa e o resto? Virgília pensava a mesma coisa. Um dia, depois de me confessar que tinha momentos de remorsos, como eu lhe dissesse que, se tinha remorsos, é porque me não tinha amor. Virgília cingiu-me com os seus magníficos braços, murmurando: amo-te, é a vontade do céu. E esta palavra não vinha à toa. Virgília era um pouco religiosa. Não ouvia missa aos domingos, é verdade, e creio até que só ia às igrejas em dia de festa, e quando havia lugar vago em alguma tribuna. Mas rezava todas as noites, com fervor ou pelo menos com sono. Tinha medo às trovoadas. Nessas ocasiões, tapava os ouvidos e resmoneava todas as orações do catecismo. Na alcova dela havia um oratóriozinho de jacarandá, obra de talha de 3 palmos de altura, com 3 imagens dentro, mas não falava dele às amigas, ao contrário, taxava de beatas as que eram só religiosas. Algum tempo desconfiei que havia nela certo vexame de crer, e que a sua religião era uma espécie de camisa de flanela, preservativa e clandestina, mas evidentemente era engano meu. Capítulo 58. Confidência. Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos, pura ilusão. Como adorasse a mulher, não se vexava de mo dizer muitas vezes. Achava que Virgília era a perfeição mesma, um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante, austera, um modelo, e a confiança não parava aí. De fresta que era, chegou à porta escancarada. Um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência. Faltava-lhe a glória pública. Animei-o, disse-lhe muitas coisas bonitas que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer. Então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas, sem poder abrir o vôo. Dias depois disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas. Contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídias, interesses, vaidades. Evidentemente havia aí uma crise de melancolia. Tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição e um pouco por vaidade. Já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública. Faltou-me só o interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia e, palavra, que era bonito. Soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. Escrutei-me, deram-me um papel que... Mas para que eu estou a fadigar com isso, deixe-me ficar com as minhas amofinações.
Creia que tenho passado horas e dias. Não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada, nada. Calou-se, profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco dos seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O senhor há de rir-se de mim, disse ele, mas desculpe aquele desabafo. Tinha um negócio que me mordia o espírito. E ria, de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Ponderei-lhe que a rigor não se passara nada. Entraram 2 deputados e um chefe político da paróquia. Lobo Neves recebeu-os com alegria, a princípio um tanto postiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens. Conversava, chasqueava e riam todos.